Olá, graça e paz. Mais um dia, mais uma oportunidade que nós temos de falar da Palavra de Deus. E hoje nós daremos continuidade à exposição da Palavra de Deus em Atos. Hoje faremos isso no capítulo 2 em Atos. Por isso eu convido a você a abrir a sua Bíblia, aonde você estiver, e acompanhar a leitura da Santa Palavra de Deus. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, vamos ler do versículo 1 ao versículo 13. A versão que eu vou ler é a versão NVI, e eu convido você a acompanhar o que diz a palavra de Deus. Diz assim a palavra de Deus, no capítulo 2, a partir do verso 1. Chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Havia em Jerusalém judeus tementes a Deus, vindos de todas as nações do mundo. Ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Atônicos e maravilhados, eles perguntavam: acaso não são galileus todos esses homens que estão falando? Então, como os ouvimos cada um de nós em nossa própria língua materna? Partos, medos, ilamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia e Capadócia, do Ponto e da província da Ásia, Frígia e Panfilha, Egito e das partes da Líbia, próximos a Cirene. Visitantes vindos de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes, nós o ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Atônicos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros: o que significa isto? Alguns, todavia, zombavam deles e diziam: eles beberam vinho demais. Oremos. Pai, nós te louvamos pela tua santa palavra e por essa oportunidade que o Senhor nos concede. Que ao meditar na tua santa palavra, sejamos alimentados, sejamos, Pai, direcionados, sejamos advertidos e desafiados a obedecer a tua palavra. Abra os nossos entendimentos, ajude-nos a colocar em prática, pois te louvamos pela tua santa palavra. Amém. Irmãos, cada um de nós temos uma história. Todos nós temos uma história. Talvez se você conversar com seus pais ou conversar com alguém mais velho da sua família, perguntando sobre a história da sua família, você há de se surpreender, porque há marcas, há sinais, cada um de nós passamos por eventos, por situações, assim como um povo ou uma nação existente, existem marcos, existem sinais, existem histórias registradas, seja através de datas ou registros ocorridos. Porém, para o cristão, é impossível entendermos quem nós somos ou contarmos a história do povo de Deus sem lembrarmos do que ocorreu na cidade de Jerusalém. Pois próximo a essa cidade, o Filho de Deus, Jesus Cristo encarnado, morreu numa cruz e ressuscitou ao terceiro dia. E é interessante que a palavra de Deus nos diz que após 40 dias da sua ascensão aos céus, local de onde ele reina e governa à direita de Deus Pai, ele continua conduzindo, continua alimentando o seu povo até a sua segunda volta. Mas a palavra de Deus também nos diz mais, que 50 dias após a morte de Jesus Cristo, na festa de Pentecostes, Deus envia do seu Santo Espírito. É isso que a palavra de Deus nos mostra. Derramou do seu poder sobre a primeira igreja, impulsionando
para que a igreja cumprisse a sua missão, o seu papel, para que ela fosse impulsionada a ser testemunha e proclamar o Evangelho das Boas Novas aos quatro cantos, anunciar que Jesus Cristo é o Salvador. Mas o que aconteceu naquela festa de Pentecoste? O que exatamente ocorreu ali? Qual é o significado dessa festa? Quais foram os efeitos após o derramamento do Espírito Santo? Qual foi o comportamento dos que participaram dessa festa e daqueles que foram impactados pelo poder do Espírito? É justamente sobre isso que falaremos nesta manhã. Por isso, o tema dessa mensagem é uma igreja guiada, conduzida pelo Espírito. E nós vamos ver a vinda do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Em Atos, aqui no versículo 1 a 13, narra o evento do Pentecostes. E nós veremos isso em duas partes. A primeira parte, do versículo 1 ao versículo 4, onde nós veremos os sinais do Pentecostes. E na segunda parte, dos versículos 5 a 13, nós veremos as reações após os sinais de Pentecostes. Mas antes de nós entrarmos no primeiro ponto, permita-me apenas recapitular para a nossa compreensão. Nós verificamos que os discípulos, ao retornar para Jerusalém, como o texto nos mostra, seguindo a ordem de Jesus, pois Jesus dá uma ordem de que eles não devessem sair de Jerusalém até que do alto fosse derramado do Santo Espírito. Então os discípulos se preparam, aguardam o envio do Espírito Santo e eles se preparam em oração, como o texto mesmo nos diz. Se preparam em leitura da palavra de Deus e em comunhão, em deliberação, juntos, como diz ali no capítulo 1, versículo 21. Mas eu gostaria de ler contigo no versículo 1 novamente, onde o texto diz: chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. Note, em resposta à ordem de Jesus, os apóstolos esperam em Jerusalém, como eu disse, com paciência em oração, pelo dom, pela chegada do Espírito Santo. Mas antes mesmo de nós entrarmos nos sinais propriamente dito que o texto nos mostra, nós precisamos entender essa festa, qual o simbolismo, o que essa festa era para o judeu, porque eles celebravam, porque era celebrado todo ano, porque essa festa também era conhecida como festa de colheita, ou celebrava-se as primícias, ou também comemoração do recebimento da lei dada a Moisés no Monte Sinai. Essa era uma das três festas fixas no calendário judeu, junto com a festa da Páscoa e do Tabernáculo. E nessas três datas do ano, era esperado que os judeus peregrinassem até a Cidade Santa, ou seja, até Jerusalém, para juntos oferecerem sacrifícios ao Senhor e lembrar dos marcos fundamentais da história. E isso explica a grande concentração de judeus vindos de todas as partes do mundo conhecido que Lucas relata nos versículos 9 a 11. E algo que nós podemos nos atentar, que foi justamente na festa da colheita, foi quando Deus derrama do seu Espírito sobre a primeira igreja e surgem então os primeiros frutos de conversão ao Evangelho. Lucas relata no capítulo 2, no versículo 41, a quantidade de convertidos ao cristianismo. Porém, a festa de Pentecostes era associada a um evento marcante da história de Israel, a entrega da lei. A lei a Israel por meio de Moisés no Monte Sinai. É interessante que logo o Pentecoste era um símbolo da renovação de aliança entre Deus e o seu povo. E pela graça de Deus, por providência divina, foi nessa festa que Deus deu algo melhor do que a sua lei. Isso nos chama a atenção. E Deus dá o que a essa igreja? O seu Espírito.
o Espírito Santo. Porque assim como Jesus foi entregue na cruz em favor da igreja na Páscoa, durante a festa da Páscoa, que celebrava a libertação de Israel da sua escravidão no Egito, Deus entrega do seu Espírito à sua igreja nessa festa de Pentecostes, simbolizando de forma definitiva a sua aliança com o seu povo. Portanto, Páscoa e Pentecostes formam então o ápice da obra redentora de Deus na terra. Porque não foi apenas uma experiência que esses discípulos tiveram naquele dia. Não foi apenas um fortalecimento espiritual que os apóstolos tiveram. Esses primeiros discípulos não estavam à procura de experiência, como uma espécie de uma injeção de ânimo, como uma espécie de um choque. Não. Este foi um marco inaugural que não se repetiu na história da igreja. Porque nos versículos 2 ao versículo 4, Lucas nos mostra os sinais do Pentecostes. Acompanhem comigo dos versículos 2 a 4. De repente, veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Aqui nós vemos os sinais do Pentecoste e devemos observar 3 pontos. Primeiro, o som como de um vento. Segundo, o fogo. E terceiro, línguas. O texto diz que o povo ouve de repente o som como de um vento. E um aspecto importante na vinda do Espírito Santo é o fato repentino que foge ao controle humano, que apesar de os discípulos terem permanecido em Jerusalém, seguindo a ordem dada de Jesus, eles foram instruídos a isso, aguardando o derramamento do Espírito. Ainda assim, a chegada do Espírito é algo repentino e surpreendente, que foge do controle humano. Lucas indica que esse som como de um vento torna conhecido os efeitos. Porque note, nós, com relação ao vento, nós sentimos o vento, não é mesmo? Nós até podemos ouvir, mas nós não podemos vê-lo. Assim também é com o Espírito. Ele vem dos céus, ou seja, a habitação de Deus, e enche os cristãos que se acham sentados, orando, clamando, esperando o derramamento. E nós vemos a importância de Lucas relatar isso, porque o vento ele simboliza o Espírito Santo, que, como o texto diz, enche a casa onde os crentes, os cristãos, estavam reunidos. Mas aqui nós devemos nos atentar a algo. Inúmeras vezes, irmãos, em nossas caminhadas, em nossas idas, os sinais ao nosso redor nos pressionam, nos direcionam em direções que nós não sabemos onde vamos caminhar, onde não sabemos como lidar, onde nós não conseguimos enxergar. E quais são essas coisas? As incertezas em nossas vidas, a incapacidade de lidar com o problema, as faltas que nós temos, e isso nos leva a temer, nos leva a ter medo, a ter temor. Porém, nós precisamos ser lembrados pela palavra de Deus que sem o Espírito jamais seremos capazes de orar, jamais seremos capazes de amar a Deus. Precisamos do Espírito, porque é Ele quem nos regenera. Porque é o Espírito que opera em nós a santificação. É Ele. Porque cabe uma pergunta
a você nesta manhã, a você que está me ouvindo, como se encontra o seu coração? Como se encontra a sua mente? Talvez você se encontre no mais profundo abismo, em situações de choro, num vale de tristeza. Talvez a sua confiança em meio a essas situações que surgem na sua vida, talvez você se sinta fraco, se sinta fracassado. Mas eu gostaria de te dizer algo. Você e eu não devemos temer, porque eu e você não devemos viver por intermédio dos nossos sentimentos. Eu e você não devemos viver por intermédio dos nossos sentimentos. Nós precisamos viver simplesmente por meio da fé em Cristo Jesus. Isso já basta. Por isso Jesus Cristo é suficiente. Por isso Jesus é o fim da nossa busca por satisfação. Porém, o texto nos mostra também um segundo sinal, que está no versículo 3, que o texto nos fala do fogo. Olha o que diz o versículo 3. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Aqui nós vemos o cumprimento da descrição de João Batista acerca do poder de Jesus. E Lucas relata isso lá no capítulo 3, onde diz: ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Porque note, no Antigo Testamento, o fogo frequentemente é usado como símbolo da presença de Deus em relação à sua santidade, o seu juízo e a sua graça. Talvez você se lembre de Moisés, quando ouviu a voz de Deus na sarça ardente, envolta pelo fogo. Porque note, os crentes, o texto nos mostra que eles não apenas ouvem a vinda do Espírito, o som como de um vento, mas também veem, como o texto mesmo descreve, parecendo como línguas de fogo. E este fogo, ele simboliza a presença divina. E nós não sabemos como exatamente, mas o texto nos diz, né? Forma como de línguas. Mas essas coisas, essas línguas, essa forma como de línguas, não saem da boca dos cristãos. Não saem da boca deles. Porém, o texto nos diz que pousam sobre eles. E nós devemos nos lembrar de alguns relatos bíblicos onde Deus se manifesta por meio do fogo, onde no Antigo Testamento há relatos que alguns israelitas foram inclusive consumidos pelo fogo, pelo juízo. Mas aqui, o fogo, na primeira igreja, eles não estão recebendo o juízo, percebe? Mas estão sendo renovados, estão sendo capacitados. Capacitados para o quê? Para proclamar o Evangelho e serem testemunhas das maravilhas de Deus. Porque o terceiro e último sinal que nos mostra nesse trecho são línguas, que está descrito no versículo 4. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas. Porém, o texto nos diz, conforme o Espírito os capacitava. Qual é o efeito do Espírito Santo sobre esses cristãos? Lucas escreve aqui no versículo 4. Eles ficaram o quê? Ficaram cheios. E nós não devemos limitar essa palavra todos como apenas aplicável aos apóstolos. Porque Pedro, no capítulo 2, versículo 4, mostra que a profecia de Joel foi cumprida. Que um dia seria derramado sobre toda a carne o Espírito de Deus. Porém, uma pergunta pode surgir, você possa se perguntar: como hoje eu posso ser cheio do Espírito? Como em pleno século XXI eu posso ser cheio do Espírito? Porém, permita-me, através de uma
analogia te lembrar, pois Paulo escreve ali no capítulo 5, verso 18, em Efésios, ele diz: não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. E nessa analogia, alguém para ficar embriagado precisa do quê? Beber em grande quantidade. Então, para nos embriagarmos, ou seja, para ficarmos cheios do Espírito, precisamos beber dele. Precisamos nos encher dele. Precisamos meditar, precisamos ter a palavra. A nossa mente, a nossa mentalidade, o nosso ser precisa ser guiado pela palavra de Deus. Quer encher-se do Espírito? Esteja cheio da palavra dentro de você. Medite de noite e de dia. Reverbere a palavra de Deus aonde você estiver. É por isso que a palavra de Deus é mais do que suficiente para que o seu povo viva para a glória dele. Porém, irmãos, existem os chamados cristãos modernos que desprezam os meios de graça, os exercícios espirituais. E quais são esses exercícios espirituais, esses meios de graça? Oração, meditação na palavra de Deus, comunhão, se reunir com os irmãos. Porque quando nós nos reunimos para cultuar ao Senhor, nós somos lembrados pela palavra quem nós somos, do que nós devemos estar cheios, a quem nós pertencemos, e precisamos sermos cheios da palavra de Deus. Somos lembrados corriqueiramente quando fazemos uso desses meios de graça e quando nos juntamos, porque nós precisamos reverberar a palavra de Deus, nós precisamos ecoar as verdades bíblicas aonde nós estivermos. Mas eu gostaria de lembrar de uma citação de um grande pregador chamado John Stott, onde ele diz que assim como um corpo sem um fôlego de vida é apenas um cadáver, é apenas um corpo, assim também é a igreja sem o Espírito Santo, ela é morta. Eu vou repetir novamente. Assim como um corpo sem um fôlego de vida é apenas um cadáver, é um defunto, assim também é a igreja sem o Espírito Santo. Ela é morta. Porque esses discípulos não estavam em busca de uma experiência espiritual, ou de um dom específico, ou eles estavam atrás de um poder específico. Eles aguardavam o derramamento, o cumprimento. Eles não estavam atrás de experiência. Porque o poder do Espírito que iriam impulsioná-los, que iria capacitá-los para que eles fossem testemunha de Cristo ressurreto, para que eles pudessem cumprir a missão de proclamar o Evangelho, de levar o Evangelho, e eles só poderiam fazer isso por meio do Espírito. Tanto é que eles estavam orando, estavam aguardando a chegada do Espírito. E aqui nós temos uma aplicação para as nossas vidas. O que isso tem a ver comigo e com você? Onde se aplica isso? Porque, irmãos, no momento que vivemos de tantas falas, de linguagens que emana do presente século, de hoje, inúmeras questões culturais ao nosso redor, nós precisamos ser lembrados que somos chamados para proclamar o Evangelho de Cristo. Somos chamados para sermos suas testemunhas, pregarmos o Evangelho genuíno, o Evangelho poderoso em pleno século XXI. Nós não precisamos de experiências, nós não precisamos de novas descobertas, mas precisamos do poder do Espírito Santo para sermos suas testemunhas. Testemunhas de Cristo na terra. Seja no nosso bairro, seja na escola, seja no seu trabalho, aonde quer que estejamos, somos chamados a sermos
testemunhas de Cristo. E será que nós temos buscado isso? Será que em nossas igrejas temos ensinado isso? Pastores, líderes espirituais têm se preocupado em ensinar isso aos seus membros? Nos atentemos a isso. Oremos a isso. Porque no segundo ponto desse texto, nos versículos 5 a 13, nós vamos ver, após os sinais de Pentecostes, nós vamos ver as reações iniciais. E houve uma reunião. Acompanhem comigo no versículo 5 e 6 o que diz o texto. Havia em Jerusalém judeus tementes a Deus, vindo de todas as nações do mundo. Ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Porque note, após os sinais de Pentecostes, nós vamos ver as reações. Porque de acordo com o versículo 5, judeus tementes a Deus, é isso que o texto nos diz, vindo de todas as nações do mundo, conhecido, estavam reunidos em Jerusalém no dia de Pentecoste. E o som, como de um vento, o chama a atenção. Chama a atenção para que eles ouvissem a pregação dos apóstolos. Mas algo mais importante foi que essa multidão encontra os apóstolos falando em sua própria língua, e o que isso significa? No seu idioma nativo. Porque Lucas nos detalha isso no versículo 6, onde eles ficam perplexos. O texto diz, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. E a dimensão desse ocorrido é ampliado pela lista das nações mencionadas nos versículos de 9 a 11. Porque quem estava ali? Olhe no versículo 9. Quem estava ali, as nações representadas? Partos, medos, elamitas, Judéia, Capadócia, Ásia, Frígia, Panfilha, visitantes vindos de Roma, árabes. Embora a maioria dessas nações representadas ali, Lucas destaca que eles ficaram surpresos ao ouvir os apóstolos falarem seus idiomas nativos. Porque o versículo 7 nos diz que eles ficaram atônicos e maravilhados. E Lucas nos detalha algo impressionante nesse texto. Porque eles perguntam, acaso não são galileus todos esses homens que estão falando? Versículo 8. Então, como os ouvimos, cada um de nós em nossa própria língua materna? Note a surpresa deste povo. Galileus proclamando as verdades e as maravilhas de Deus. Porque os galileus tinham um sinônimo de gente simples, humildes, povo que estava marginalizado. Porque aos olhos dos judeus de Jerusalém, a Galileia era uma área de desenvolvimento atrasado na Palestina. Habitava gente inculta e letrada. Todavia, aprouve a Deus que os galileus em questão comunicassem as verdades de Deus em diversas línguas, capacitados pelo Espírito. Pois eles começaram a falar, capacitados pelo Espírito, nas línguas maternas de muitos povos diferentes, representados ali, como o texto nos mostra, dos versos 9 a 11, novamente. Povos do Oriente, Judéia, do Norte, do Sul, do Ocidente. A lista do mundo conhecido representado aqui. E a pergunta que nós
podemos fazer, que pode surgir? Como esses galileus simples conseguiram falar em todos esses idiomas, em todas essas línguas, sem ter feito um curso de idiomas? Qual é a resposta que o texto nos menciona? Será que esses galileus simples se inscreveram em uma escola de idiomas e fizeram um intensivo de línguas ali? Não, não é isso que o texto nos mostra. Foi o próprio Espírito Santo que os capacitara, que os capacita, mas com algo, com um propósito muito específico. Porque, note, a língua é um veículo de comunicação, que para cada pessoa, a sua língua materna faz sentido. E quando esses estrangeiros que estavam ali em Jerusalém ouvem as maravilhas de Deus em seu idioma, em sua língua, algo lhes chama a atenção. E eles ficam pasmos, perplexos. Porém, isso tem um significado. As barreiras linguísticas que embaraçavam a comunicação eficaz são removidas quando o Espírito Santo capacita esses homens a transmitir a revelação de Deus em vários idiomas, o Cristo ressurreto. O que pela boca desses homens simples, desses galileus, as verdades de Deus são proclamadas, impelidos, capacitados pelo Espírito. E aqui nós temos que tirar uma lição para nós a avaliarmos. Nós em nossas igrejas, as igrejas bíblicas, nós precisamos, de certa medida, refletir ou sermos pequenos espelhos do que o texto em Atos nos mostra. Sermos reflexos do quê? De proclamar o Cristo ressurreto de forma clara e objetiva, para que Deus seja glorificado. Será que em nossas reuniões temos preocupado em termos cultos que anunciam o Cristo ressurreto? Ou estamos em busca de experiências? Ou estamos em busca de fazer tantas outras coisas e nós não nos preocupamos em sermos testemunhas do Cristo ressurreto? Que sejamos impelidos pelo Espírito, que tenhamos ousadia para anunciar o Evangelho genuíno, claro, a todo aquele que estiver ouvindo. Que esses possam ouvir as maravilhas do Senhor, independente da faixa etária, se criança, se adolescente, independente de sua renda ou do seu grau de instrução. Que possamos orar para que isso ocorra. Que nós nos esforcemos para isso. Que em nossas reuniões tenhamos como objetivos glorificar a Deus e anunciar as suas maravilhas. Que em nossas reuniões, que as nossas igrejas, nós possamos reverberar, ou que possamos ser pequenos reflexos, não de repetição do dia de Pentecostes, mas de proclamar as maravilhas de Deus. Onde nós, em conjuntos ou individualmente, possamos anunciar as maravilhas de Deus. Ou seja, que a salvação está em Cristo Jesus. E nós podemos tirar desse trecho duas lições diretas. A primeira dela, embora em nossas igrejas isso precisa acontecer, e o desejo de Deus é que isso ocorra, não apenas nos limites da igreja local, mas que a partir da igreja local, o Evangelho chegue em todas as nações, povos e línguas. E o que nós temos feito para que isso aconteça? Eu e você temos sido testemunhas de Cristo nos nossos bairros, onde convivemos, nas cidades que viajamos. Temos ido nessa direção? Porque diz um grande pregador chamado Charles, ele diz algo muito interessante, porque sem a Bíblia nós ficamos sem Deus e sem esperança.
sem a palavra de Deus, ficamos sem Ele e ficamos sem esperança. E qual o desdobramento de nós ficarmos sem a palavra de Deus e sem esperança? O presente se torna um fardo muito grande. O futuro incerto e assustador. Porém, Cristo é a resposta. Cristo é suficiente para você e para mim. Como Paulo diz lá em 1 Coríntios capítulo 2, verso 12. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Por isso, o Espírito Santo não é uma força interior, mas o próprio Deus habitando dentro de nós. Note que aquilo que nós fomos chamados, ou seja, para proclamar, para sermos testemunhas do Cristo ressurreto, nós termos apenas 3 posturas quando somos convocados para isso. Podemos ir, sermos testemunhas, fazermos, podemos ficar para ajudar quem foi, ou podemos ficar parados sem fazer nada. Diante disso, qual é o seu comportamento? Qual será o nosso comportamento à luz de tudo isso? Porque diante desses sinais e dessas reações do dia de Pentecostes, nós vamos ver 2 padrões. Aqueles que ficaram atônicos, perplexos, mas o texto também nos diz, a partir do versículo 11, que diz assim: tanto os judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes, nós o ouvimos falar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Versículo 12. Atônicos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros: que significa isso? Alguns, todavia, zombavam deles e diziam: eles beberam vinho demais. À luz de tudo isso, qual será o seu comportamento? Nós já temos um padrão. Aqueles que ouvem e aqueles que desprezam. Que nós oremos ao Senhor e que, através do poder de Deus e capacitado pelo Espírito, possamos proclamar o Evangelho de Cristo. Porque, para concluir, o dia de Pentecostes representou essa realidade, quando as nações do mundo se reuniram para ouvir em sua própria língua as obras poderosas de Deus. Eu gostaria de convidar você, aonde você estiver, para fechar os seus olhos. Eu gostaria de fazer uma oração com você. Pai querido, Deus bondoso, Deus maravilhoso, é verdade que nós ansiamos pela vinda do Senhor, quando o Senhor há de voltar para buscar a sua igreja, onde juntos com o Senhor contemplaremos o teu santo nome. Pai, embora em nossas igrejas nós temos uma quantidade de irmãos que já se arrependeram, que reconhecem o Senhor como único e suficiente Salvador. Mas nós temos em nossas famílias, nós temos espalhados ainda pessoas que não se renderam, que não se dobraram, que não enxergaram Cristo Salvador. Que o Senhor, através da tua graça, abra os olhos, que esses possam ver a tua glória em Cristo Jesus. Pai, também nos ajude a sermos suas testemunhas. Nos encha do teu poder, nos leve com ousadia para proclamar as tuas verdades aonde quer que estivermos. Ajude a nós, em nossas igrejas, a cada igreja, a se preocupar com isso. Nós dependemos de Ti, esperamos de Ti e precisamos ser capacitados por Ti. Encha-nos das Tuas verdades e nos capacite a sermos as Tuas testemunhas. Dependemos de Ti, esperamos a Tua volta. Em nome de Jesus. Amém.